nós vamos deixar Deus ministrar o nosso coração nessa noite de uma forma especial. Eu quero ministrar algo de Deus para a sua vida. Abriram? Deixa sua Bíblia aberta aí. Queria que nós orássemos mais uma vez. Feche os seus olhos. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor é Deus presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. O Espírito do Senhor, vamos comigo. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Quero ouvir você falando isso. O Espírito está presente. É Deus com a gente. E Ele nos ungiu. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. E Ele nos ungiu, e Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. O Espírito do Senhor está sobre nós, pelo que nos ungiu a pregar boas novas aos quebrantados. O Senhor é o nosso Deus, e nós te adoramos nesta noite, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus, porque Tu nos deste a salvação. O Senhor nos deu o Teu Espírito e nos elevou à condição de filhos. E o Senhor, ao nos ungir, nos tornou participantes de toda a realidade espiritual onde o Senhor está assentado. E por isso, Senhor, nesta noite nós te agradecemos, porque ao nos ungir, o Senhor nos deu óleo de alegria
vestes de louvor, a fim de que o mundo pudesse ver a tua justiça impressa em cada um de nós. Nós te adoramos e te agradecemos por isso, e nesta hora eu peço que a tua palavra, Senhor, possa produzir vida, transformação aos nossos corações, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém. João capítulo 7, verso 37. Quero fazer uma leitura desse texto com você. João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Diga comigo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém? Essa é a palavra de Jesus, e eu queria falar sobre isso, sobre beber do Espírito, beber de Deus. Irmãos, muitas são as representações do Espírito Santo na Bíblia, muitas são. Você vai ter, por exemplo, o óleo, e o óleo na Bíblia, ela também tem vários significados. O óleo, ele vai servir na Bíblia para ungir o santuário, ele vai servir como unção para sacerdotes, ela vai servir como combustível, e ela vai servir como purificação. Só o óleo. Mas também o Espírito não representa somente, aliás, o Espírito não é representado somente pelo óleo, mas também pelo fogo na Bíblia. A Bíblia nos fala de fogo purificador e nos fala do fogo, que esse fogo é o fogo do Espírito, que é uma representação, física do espiritual. E tem mais uma representação, que é o que eu quero falar com vocês nessa noite. O Espírito é representado na Bíblia pela água. Por isso eu usei esse texto nesta noite. Jesus fala: bem, quem tem sede, venha a mim e beba. Obviamente Jesus não está falando isso aqui de uma literalidade, porque Jesus não é uma torneira, não é? Ele não é um cano da Caesb. Por isso não tem como a gente fazer essa comparação. Mas Jesus, quando diz que Ele vai dar a água, quem tem sede, venha a Ele e beba, certamente Jesus está fazendo uma relação do espiritual com o físico, porque assim como nós temos sede de água, nós também devemos ter sede de Deus. E é isso que Jesus está querendo mostrar. Eu tenho certeza aqui que quando a gente fala de sede, todo mundo aqui sabe o que é ter sede. Já aconteceu uma vez de eu sair à tarde no parque da cidade, caminhando lá, e andando a tarde inteira debaixo daquele sol, começou a me dar uma sede, e não tinha lugar para beber água. Louco para achar um lugar para beber água, e não tinha. Eu estava longe dos bebedouros. Para falar em água, obrigado, meu irmão. Já entendeu a mensagem? Oh, Jesus maravilhoso. Então eu estava com tanta sede naquela hora, e quando eu consegui achar um vendedor de água, irmãos, aqueles 600 ml não deu nada, parecia 2 gotas d'água, plá, 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 rapidão, por causa da sede. A sede nos faz buscar a água onde ela estiver, não é verdade? Quando você está com sede mesmo, refrigerante não resolve muito não. É a água que mata a sede. Sorvete também não resolve, tem que ser água. Vou atrás da água, beber aquela aguinha geladinha quando você está morrendo de sede é o ideal. E aí a água vem e ela sacia a sua sede. Você renova suas forças, sua energia. Pois é, a Bíblia fala que assim como nós temos sede de água física, nós precisamos ter sede do Deus vivo. Mas esse é o ponto. Será que nós temos tido sede de Deus como temos sede da água? Será que Deus tem sido tão necessário para a gente como nós temos tido sede da água? A água corrente, ela é uma representação do Espírito de Deus. E há um meio de matar a nossa sede também e a dos outros. É bebendo da água do Espírito de Deus. Irmãos,
deserto nunca é bom. Por exemplo, há desertos em alguns casamentos, e isso é porque falta água mesmo, porque falta buscar a água do rio de Deus para a sua vida, para o seu casamento. A água de Deus, ela só vai fluir em algumas situações. E eu encontrei na Bíblia 4 situações que fluem a água de Deus. Então hoje a gente pode colocar como tema aqui, em homenagem à equipe de louvor da igreja, o fluir das águas, né? Tema da mensagem, fluir das águas. E a água flui em quatro formas, 4 maneiras, pelo menos as que eu vi, observei. E eu queria compartilhar essas 4 maneiras. Primeira maneira está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 10. Abra sua Bíblia lá. Gênesis 2:10. Acharam? E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo em 4 braços. Primeiro lugar onde encontramos o rio, ou a água de Deus, é no Éden. No Éden havia água que saía, ou a água que saía para o jardim, que sai para o jardim. Aquela água que sai do Éden, que origina-se no Éden, rega o jardim. O que significa isso? O que significa Éden? Vocês sabem? Éden é delícias, é o lugar de delícias, é o lugar da idealização. E lá do Éden, a água alimentava o jardim. O que é o jardim? O jardim é o projeto, é a ideia da expansão do Éden. O jardim é onde o homem estava, e a água saía do Éden e regava o jardim. E aí, a água do Éden tornava o jardim uma realidade. E observe na Bíblia, que é no jardim que está a árvore da vida. A árvore da vida estava ali porque era onde o homem estava. E como que o homem estava no Éden? Vocês lembram? Quem se lembra? Como é que o homem estava no Éden? Nu. Vocês são velhos, hein? Estão lembrando ainda? Isso, o homem estava nu no Éden. Ele estava nu. Por que a Bíblia diz isso? Por que a Bíblia se preocupa em falar que o homem estava nu no Éden? Não havia vergonha, porque não havia pecado. A nudez é a revelação de quem realmente somos, é a nossa transparência. No Éden havia nudez, o homem era transparente. Ele vinha do Éden, da água do Éden, regava o jardim, e o jardim era onde o homem estava e onde a árvore da vida estava, e era nesse ambiente que o homem estava se relacionando, nu, transparente, não tinha vergonha de Deus, não tinha vergonha da criação. A água estava produzindo isso. Onde não há água, não há vida. Vocês sabem disso tanto quanto eu, né? Por que há vida na terra? Porque tem água. Onde há água, há vida. Então, queridos, o Éden estava trazendo vida para o jardim. A água do Éden estava produzindo vida para o jardim. Não havia vergonha, não havia absolutamente nada, era transparente, né? O homem era transparente, porque o jardim era um lugar de nudez. E foi por causa do pecado que o homem deixou de ser transparente um com o outro e até mesmo com Deus. A nudez, ela é algo que incomoda, porque ela não combina com o homem pecador. A nudez é para casamento, é onde
onde o homem e a mulher podem estar nu. Por quê? Porque há aliança. Entenda aí, onde há aliança, há possibilidade de nudez, de transparência. Onde não há aliança, não há possibilidade de nudez, porque não há cumplicidade. O homem, ele tinha aliança com Deus, por isso ele podia estar nu. Ele era um com a criação. O homem era a primícia da criação de Deus, como o é até hoje. Mas o fato é que o homem tinha relação com a criação. O pecado fez com que a vergonha entrasse, e com a vergonha, a falta de transparência. E nós, seres humanos, temos que ficar vivendo uma vida contínua de luta conosco mesmo. A nossa luta é revelar quem eu sou ou quem eu quero ser. E esse dilema muitas vezes se confunde até mesmo na nossa cabeça. Será que eu sou quem realmente sou ou quem eu quero ser? E eu fico me confundindo, porque eu visto de repente até mesmo uma máscara de uma pessoa que eu não sou, mas que eu idealizo. E vivemos nesse conflito. Quem eu sou? Por isso o homem tem esse dilema. A sua própria identidade foi perdida com o pecado. E com a perda da identidade, a quebra da aliança. Porque Deus não faz aliança com alguém que ele não sabe quem é. O homem deixou de ser a imagem e semelhança de Deus. Com o pecado veio a vergonha, a nudez. Bem, eu sei que o Éden é um lugar onde a água sai. E a água flui para abençoar, para transformar, para gerar um jardim de delícias. Um jardim perfeito. Observem que lá em Gênesis, a Bíblia já está falando qual é a função da água. Bem, aí continua dizendo, no texto então, que esse rio se dividia em 4 braços e alimentava então todo o jardim. Quando a gente expõe as nossas vidas a todo mundo, a gente está se despindo de nós mesmos e mostrando as nossas vergonhas. A gente não pode expor as nossas vidas a quem não tem aliança conosco. Para o mundo a gente tem que se apresentar vestido com vestes de louvor. Esse é o revestimento que a Bíblia nos ensina. Devemos mostrar tudo apenas para Deus. E é nesse ambiente que a gente encontra a água, no Éden, onde podemos nos despir, ser transparentes, no jardim. O segundo lugar onde a gente encontra a água é no trono. Abra sua Bíblia em Apocalipse 22. Versículo 1. Vamos ler juntos esse versículo? Vamos ler no telão, é melhor, porque a gente faz uma leitura uníssona. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. De onde estava saindo essa água, esse rio de água da vida? Estava saindo do trono. Onde não há trono. O que é trono, você sabe? Quando a Bíblia fala do trono de Deus, o que ela está falando? Daquelas poltronas iguais a do Papai Noel no Natal? Não. A Bíblia está falando de governo. A Bíblia está falando de autoridade. A Bíblia está falando de soberania. Onde não há governo de Deus, onde não há soberania de Deus na nossa vida, não há rio de Deus. Por que as pessoas estão vivendo, tem pessoas vivendo vidas secas espiritualmente falando? Porque Deus não é Senhor, não tem trono na sua vida. Pessoas secas, e eu ouso dizer até igrejas secas. Porque não há trono de Deus, não há governo de Deus, não há soberania de Deus. Muitas vezes o que há é governo de homens, vontade de homens, e não a vontade de Deus.
É por isso que Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, que eu já falei com vocês. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Porque o reino de Deus é estabelecido com o cumprimento da vontade de Deus, irmãos. O reino de Deus se torna uma realidade à medida em que a vontade de Deus vai sendo realizada. Há rio de Deus, a água de Deus, onde há cumprimento da vontade de Deus. Às vezes a gente quer o poder de Deus, mas a gente não quer cumprir a vontade de Deus, porque a obediência, ela exige de nós. A obediência, ela mexe com a gente, ela nos obriga a sair do lugar de conforto, do lugar comum. E muitas vezes nós não estamos dispostos a abrir mão dessa vontade de Deus, porque nós temos as nossas vontades, nós temos as nossas prioridades, nós temos a nossa teologia. Então a gente acha que Deus tem que se enquadrar nessa teologia, e Deus fala: não funciona assim não. Você quer saber se você está vivendo a minha vontade? Olha para a sua vida. Você está seco? É porque você não está vivendo a minha vontade. A Bíblia mostra, me ensina, que o rio sai do trono de Deus. O trono é onde há o governo, a autoridade de Deus. Se tem governo de Deus na sua vida, você nunca será uma pessoa seca, nunca você será vazio. É por isso que quando os irmãos em Atos estavam reunidos, eles estavam ali cumprindo a vontade de Deus, e eles entenderam a visão deles, o chamado deles. E você sabe o que aquela igreja se tornou? Uma comunidade missionária. Aqueles irmãos ganhavam vidas naturalmente, porque eles estavam entendendo o que era ser igreja, que era cumprir a vontade de Deus. E por isso que a Bíblia vai se preocupar em dizer que todas as vezes que aqueles irmãos se reuniam, todos estavam cheios do Espírito Santo. Todos eram cheios do Espírito Santo. Irmãos, se nós não entendemos o que significa ser igreja, as nossas reuniões não serão marcadas pela presença do Espírito Santo, porque nós não estamos vivendo a vontade de Deus. Não há rio de Deus. Então, a Bíblia me fala que a água sai do trono, mas também tem água em outros lugares na Bíblia. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Ezequiel 47. Esse é o terceiro lugar. Ezequiel 47, versículo 1. A água no templo. Olha o que diz o verso 1. Depois disto me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, para a face da casa de onde dava para o oriente, e as águas vinham debaixo da banda direita da casa, da banda do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo à mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, aquelas águas me davam nos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que já me davam nos lombos. Mediu mais 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Por que ele tem essa visão? As águas que saem do templo. O que é o templo? A gente fala de templo, o que significa isso? E por que as águas estão se originando do templo? Em primeiro lugar, o templo é a casa do trono. Se não há trono, não há templo. Não há sentido um templo sem um trono. Nesse trono está assentado Deus.
No Antigo Testamento, o trono era representado por uma arca. O templo é o lugar de adoração. Era onde se oficiava todo o serviço de adoração. Mas também não é só isso. A Bíblia me fala que o templo é o lugar da comunhão. Da comunhão com Deus e da comunhão com os meus irmãos. É o único lugar na terra onde eu posso restaurar os meus relacionamentos com Deus e com o próximo. No templo. Sem o templo, estamos perdidos. É no templo que o nosso elo é refeito, que a nossa união é estabelecida. É no templo que a nossa comunhão se torna uma realidade. Olha como é sério o templo. Nós estamos falando do templo de Jerusalém, mas nós estamos falando do que o apóstolo Paulo chama de templo espiritual, que é a igreja de Deus. Nós, eu e você, quando nos unimos, nós manifestamos o trono de Deus. Ou deveríamos fazer. É na comunhão que flui a água de Deus. Quando nos reunimos, irmãos, não deve ser uma reunião social. Quando nos ajuntamos, não deve ser uma reunião de negócios, onde os nossos interesses prevalecem. Não deve ser uma reunião de briga por direitos. Quando nos reunimos, devemos entender que é um momento da nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos. É o momento em que as águas de Deus é o lugar da possibilidade onde as águas fluem. É por isso que quando a igreja se reúne, deve haver fluir de águas. Nossa comunhão deve ser marcada pelo fluir das águas de Deus. E as águas de Deus não são águas turvas, não são águas sujas, não são águas melecadas pelas nossas vontades, mas são águas limpas, que fluem do trono, que falam do governo, da autoridade de Deus. Nós somos a comunidade que manifesta o reino de Deus na terra, e devemos ser. Por isso, irmão, o que vai turvando a água? O nosso pecado. E onde que se manifesta o pecado? Na nossa vontade. Pode observar, todo pecado é decorrente da nossa vontade. Ninguém aqui peca sem querer. Todos pecamos porque quisemos. Ninguém é inocente. Todo mundo pecou porque quis e teve consciência disso. E isso vai turvando a água do Espírito. E isso vai turvando a vida de Deus em nós, e nos fazendo viver uma vida torta, errada, e a igreja deixa de fluir a vida, a água de Deus. Por isso, se você tem pecado, você está sendo um agente que está contaminando a água de Deus na terra. Por isso, o arrependimento é importante, o quebrantamento é importante. Vou falar sobre isso. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no Salmo 133, que é bem conhecido, né? Salmo 133, por falar em águas que fluem, nós entendemos então que a comunhão é o ambiente da manifestação do Espírito. Salmo 133 nos fala sobre isso. Olha só, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso. Lembra que eu falei no início da mensagem? O óleo também é uma representação do Espírito. E ele desce sobre a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Porque, irmãos, na comunhão é ali que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. A bênção e a vida não é manifesta em palavras, mas em comunhão.
Às vezes a gente está procurando gente que nos abençoe com palavras, mas a maior bênção que nós podemos viver é a bênção da comunhão. Porque ali o Senhor ordena a vida, não é o homem, não são os líderes, não são os pastores, é o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Para sempre. Quem quer viver bênção para sempre? Ora, eu quero. Você quer viver bênção para sempre? Então, irmão, não é a campanha dos 7 dias que vai fazer você viver bênção para sempre. É a comunhão. Que bom, que majestoso, que sublime é os irmãos viverem em comunhão, em união, serem um. Porque isso traz unção. Esse é o ambiente de ação do Espírito de Deus. É do limiar do templo que as águas fluem. O quarto lugar onde eu acho água, então vocês lembram dos 3 primeiros? No Éden, no trono, no templo. Quarto e último, Êxodo 17:6. O último lugar que eu achei onde fluem as águas de Deus, onde há o fluir das águas. Êxodo 17, verso 6. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá o quê? A água. E o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. A gente acha água na rocha. Onde é que a gente acha água? Na rocha. De rocha, irmão. O que significa essa rocha? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, o versículo 4, o apóstolo Paulo, vamos lá, 1 Coríntios 10, 4, ele vai afirmar que essa rocha é Cristo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, ele diz assim: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Em Cristo nós podemos encontrar a água. Isso não é novidade, porque o próprio Jesus falou isso. Aliás, foi o texto de abertura da nossa mensagem nessa noite. Quem tem sede, venha a mim e beba. Irmãos, parece até um clichê falar isso, né? Jesus sacia a sua sede. Eu lembro na década de 80 que eles faziam uns adesivozinhos assim, e tinha muito desse, né? Jesus sacia a sua sede. Jesus mata a sede. É verdade, mas isso não pode ser um clichê evangélico. Isso não pode ser um jargão. O fato de Jesus saciar a nossa sede tem que ser uma realidade. Eu preciso entender como que isso funciona. A gente só pode beber da água que Jesus oferece quando nós caminhamos com Jesus, quando nós temos relacionamento, quando estamos em contato com Cristo. Tem muita gente que fala que acredita em Jesus, mas não é seu discípulo. Porque ser discípulo de Jesus não é apenas acreditar nele, é seguir os seus passos, é aprender das suas palavras, é renunciar à vida como ele renunciou. Porque o próprio Jesus disse: aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Porque ser discípulo não é dizer eu creio em Cristo e eu faço parte da igreja. Ser discípulo significa: Senhor, assim como o Senhor renunciou à sua vontade, à sua vida, eu também vou renunciar à minha, porque eu estou seguindo os seus passos. E Jesus exige isso, é exigência. Para beber da água de Jesus, eu preciso viver a vida de Jesus. Eu preciso caminhar nos passos de Jesus. A rocha que sai da água nesse texto de Êxodo, ela precisou ser ferida.
A rocha precisou ser ferida para que a água saísse. Só há água quando há quebrantamento. Diga comigo, só há água quando há quebrantamento. Se nós continuarmos brigando com as nossas razões, protelando a vontade de Deus na nossa vida, nós não teremos quebrantamento e não há água de Deus para nós. Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmo 34:18. Eu já estou chegando ao final dessa mensagem, mas eu quero agora fechar esse tema com você, para que a gente pudesse orar. Salmo 34:18. A nossa alma, irmão, precisa ser quebrantada, ser quebrada. Não estranhe se Deus colocar você em situações de quebrantamento, até mesmo de vergonha, para quebrantar você. Porque Deus está tão preocupado que você tem uma vida no Espírito, que Ele é capaz de te colocar em situações vergonhosas para quebrar a tua vida, para te transformar. Porque às vezes a gente fala, até mesmo Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas esse nada me faltará que a gente interpreta, só são as coisas boas. Sabe, quando eu falo assim, olha, eu cuido dos meus filhos e nada lhes faltará, quando eu falo que nada vai faltar para os meus filhos como pai, está incluso nesse nada faltará, inclusive a educação. E quando eu falo de educação, também falo de disciplina. E às vezes a disciplina exige a correção, que não é bom. O nada faltará para o meu filho, de repente não vai faltar o que eu quero. Mas como pai, quando eu digo nada faltará, eu também penso na educação e penso na correção. E nós como filhos, às vezes falamos isso, Deus, Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas a gente só está pensando nas benesses. Nós não estamos pensando na correção. E o Senhor fala, não, eu sou o seu pastor e nada lhe faltará, inclusive o que você não quer. Né? Então por isso, às vezes Deus nos põe em situações de sufoco, para quebrantar o nosso coração. Olha, Salmo 34:18, ele diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração, que irmãos? Quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Salmo 51:17 também, abra sua Bíblia lá. Diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o quê? Espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Só uma igreja, irmãos, quebrantada pode ter uma real experiência de avivamento. Enquanto os nossos corações não forem quebrantados, enquanto não entendermos que nós temos sede de Deus, ou enquanto não sentirmos sede real de Deus, nós não experimentaremos uma vida cheia do Espírito e consequentemente um avivamento real. Vamos viver os modelos de avivamento que vemos, vamos viver parâmetros de avivamento que entendemos. E Deus não nos chamou para viver avivamento dos outros. Deus não te chamou para ser cópia de ninguém, gente. Deus te chamou para experimentar um avivamento real, genuíno, pelo Espírito de Deus que flui de você. Não é do seu irmão, não é de você. Deus quer que nós sejamos um povo que tem experiência com Ele, que caminha com Ele, e isso com o coração quebrantado, porque muitas vezes somos os maiores advogados dos nossos atos. Nos justificamos o tempo inteiro e achamos que o erro sempre está nos outros, até mesmo na igreja, nas situações, nos problemas. E Deus fala: olha, você vai ficar nessa vida presa, você vai ficar nessa vida seca, até o seu coração ser totalmente despedaçado e quebrantado. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. O quebrantamento ele tem que fluir do seu coração.
Qual foi a última vez que você chorou? Qual foi a última vez que você se preocupou com o seu avivamento? Quando foi que você derramou lágrimas pelo seu avivamento? Porque muitas vezes choramos pelos nossos problemas, porque não é qualquer choro que revela quebrantamento de coração, não. Choramos pelos nossos problemas. Se a gente está doente então, ou uma doença incurável, é que a gente chora mesmo. Eu não estou falando que não deva chorar. Só que a minha pergunta é: quantas vezes você chorou pelo seu avivamento? Quantas vezes você colocou a sua vida diante do Senhor e falou: Senhor, eu estou seco, me ensina o caminho da obediência, do quebrantamento. Senhor, se for necessário a vergonha, eis-me aqui, mas me quebra, me transforma, porque Senhor, a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando a gente se tornar uma igreja que tem sede de Deus, irmãos, avivamento não precisará ser ensinado nos nossos cultos, porque nós vamos ser um povo cheio de Deus. A gente não vai mais precisar ficar preocupado com o avivamento, porque essa é uma necessidade nossa. Você tem tido necessidade de avivamento? Você tem sede de Deus? Se você tem sede de Deus, há uma palavra de Jesus para você. Você está com sede? Venha a mim e beba. Porque a água que Deus tem para você não é a água que dá em artelho, não é a água que dá em joelho. A água que Deus tem para o seu povo é a água que você mergulha nela. É rio, é água profunda, é dimensão de Deus. Você tem sede de Deus? Hoje o povo está comemorando o carnaval. É uma celebração da carne. E muitas igrejas já estão secas, tão secas de Deus, que eles usam o carnaval para evangelizar. O carnaval para evangelizar. E aí vai se adequando ao mundo. E você tem Deus falando o tempo inteiro: olha, não se associem ao mundo, saiam desse mundo, parem de lutar em favor do pecado, parem de se enfraquecer, de se fragilizar diante do pecado. Eu chamei vocês para vencer pecado, não foi para ficarem se fragilizando diante do pecado. Vençam, eu lhes dei o meu espírito, eu lhes dei a minha água. Se levantem, deitem fora os ídolos, arranquem da vida de vocês. Ah, pastor, não tenho força para isso. Tem sim, isso é o engano do inferno para te amarrar, para te prender. Porque há Espírito de Deus para você, a vida de Deus para você, a novidade de vida para você, irmão. Isso é decisão sua. Eu quero te convidar a ficar em pé. Desde Gênesis, a gente vê a água de Deus fluindo. Em Apocalipse, ele vai encerrar dizendo: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que tem sede, venha, e lhe darei de graça da água da vida. Tem água para você, irmão. Você tem sede de Deus? Tem água de Deus para você. Chega. Você está conformado com a metade? Deus não. Corações quebrantados, gente que tem sede de Deus, gente que não quer mais os pequenos pecados na sua vida. Porque se você não for fiel a Deus nas pequenas coisas, como você será nas grandes? São as pequenas coisas que tiram a nossa salvação. São as pequenas coisas, irmãos, as pequenas decisões
que aparentemente não tem peso, mas são elas que vão desviando o seu caminho. Eu queria orar com você. Queria que você fechasse o seu coração, seus olhos, perdão. Abrisse o coração, fechasse os olhos. Senhor, agora eu peço que o Teu Espírito visite agora a Tua igreja. Nós precisamos do fluir das águas do Senhor, das águas que saem do trono, que enchem o templo, que inundam o coração da igreja. Nós precisamos de uma igreja, Senhor, cheia da Tua vida, do Teu Espírito, pessoas cheias do Espírito. Senhor, coloca sede no coração do Teu povo, coloca fome e coração quebrantado, porque um coração quebrantado o Senhor não despreza. Chega, Senhor, dos nossos argumentos, das nossas desculpas. Faz-nos entender que nós precisamos de Ti. Dá-nos sede. Em nome de Jesus.